quando os decretos foram liberados sobre o isolamento, principalmente aqui em Belo Horizonte e em Minas, a gente já tinha, o presidente ele já tinha sancionado uma lei, né, que dispunha de medidas de enfrentamento à emergência do Covid-19, e ele já tinha criado alguns pontos que garantiam essa questão da saúde. E alguns pontos destacados nessa lei, né, que foi a 13.979 de fevereiro de 2020, então ela é bem recente, elas já tratavam do isolamento, já tratavam da quarentena, e essa lei ela foi fundamentada com base num tratado internacional de vigilância sanitária, com base nas instruções da OMS e um pacto, né, dessa lei sanitária mundial que o Brasil fazia parte. Então, desde o princípio, até quando o Estado brasileiro trouxe os brasileiros da China para o Brasil, a gente já esperava que isso poderia acontecer, a gente já estava vendo uma visão de mundo. Então, foi bem possível que durante um determinado tempo, os nossos governantes, eles pudessem se preparar, porque sabia que mais cedo ou mais tarde isso chegaria no Brasil. E a gente vê que, em questão econômica, né, porque hoje o que se traz é fazer a quarentena. Você é a favor da saúde e contra a economia? Não. A gente consegue perceber que é possível a união da saúde e a economia, sem que a saúde, a vida fique prejudicada. A gente tem mecanismos constitucionais e mecanismo legislativo para lidar com isso hoje. Então, é possível sim que a gente faça o isolamento conforme as autoridades de saúde mandam, e é possível que a gente consiga manter, obviamente, em segundo plano, porque a vida, a saúde, nesse momento, é mais importante, mas é possível que a gente consegue manter um limite entre as duas. O momento agora... Só fazendo... O momento agora é de execução de políticas e depois que devem ser pensadas as formas e possibilidades de lidar com a maneira de pagar a conta, né? É uma forma muito direta, objetiva, mas é a forma como a gente tem que tratar casos de exceção, como a gente está vivendo aqui. E só para que os colegas possam visualizar melhor essa conciliação que está havendo entre a economia e a saúde, como dita pela Tamires, o Ministério da Economia, ele ampliou o capital de giro, tá, para as micro, pequenas e médias empresas, e quem aderir a essa ampliação de capital de giro, ao financiamento, vai ter como custear a folha de pagamento das empresas e, com isso, garantir os empregos, tá? Então, várias medidas que têm sido tomadas desde a segunda quinzena, né, de fevereiro até agora, elas já injetaram uma média de 147,3 bilhões na nossa economia. Então, por mais que a priori o pensamento seja sempre negativo, a gente tem sim uma forma de conciliar a economia, né, uma forma de encaminhar a economia junto com a questão de saúde, mas é o que eu disse, né, preciso haver primeiro a aplicação da política, para depois verificar essa questão das contas, como que a gente vai pagar elas, né? Só uma coisa que eu queria para endossar o que a Tamires falou e que a Camila falou também, eu sou o Marconi, é o seguinte, que o nosso próprio texto constitucional já faz essa previsibilidade quanto que apresenta nos artigos 136, que é esse período de exceção, considerado que o estado de exceção, que o próprio governo nós pode deliberar nessas questões. Era só isso que eu queria complementar. Cabe destacar... Só complementando... Pode ir, Alô, pode ir. Rapidinho. Porque
Só em questão de apresentação de dados mesmo, a Itália, depois, o total de mortes que tiveram na Itália depois de 13 dias, totalizaram 107 mortos. E aqui no Brasil, nesse mesmo lapso temporal, nós totalizamos um total de 136 mortos, um número maior. E talvez esse número maior seja um pouco devido à falta de... Calma, deixa eu ver como é que eu vou falar. A falta de seriedade que uma parcela da população tem encarado isso. A gente ainda pode ver por redes sociais muita gente encontrando com outras pessoas, fazendo festas, e isso pode ser até mesmo um pouco encorajado a partir dos discursos do nosso próprio presidente, que, querendo ou não, ele coloca essa situação da saúde que a gente tem enfrentado como uma coisa não tão importante, ou como até mesmo uma coisa que tenha um alarmismo exagerado e etc. Que é uma coisa que realmente não acontece, e a gente pode ver através de dados, através dos discursos da OMS, e até mesmo pelo fato que os próprios ministros da saúde, o próprio Moro, o próprio Paulo Guedes essa semana se manifestou a favor do isolamento que está sendo feito. Ok, Tati. Ok, pessoal? Ok. Excelente. Então, agora, estou passando a palavra para o outro grupo. Vocês têm mais 15 minutos. Lembrem de desmutar o telefone, o microfone de vocês aí, tá bom? Todo mundo me ouve? Estou ouvindo, Pedro. Sim. Então, eu vou fazer algumas pontuações referente ao que foi apresentado. Primeiro, sobre a questão da vida. A gente deve lembrar que aí o interesse coletivo sobrepõe aos interesses individuais, e eu vou começar, na verdade, informando alguns dados aqui. De 1 a cada 5 pessoas no Brasil fazem parte do grupo de risco. Isso representa 0,05% dessa população que se enquadra dentro do grupo de risco. E aí eu já já trago o foco exatamente na proteção desse grupo de risco, para as complicações mesmo do coronavírus. Então, esse vírus circular apenas nessa população que não está em isolamento, ela faria com que optasse, viesse a trazer à tona essa imunização de rebanho, que assim podemos dizer. Essa imunização de rebanho, ela nada mais é do que aquela população que possui menos risco, dentro das complicações da Covid-19, elas podem desenvolver ali a imunidade frente ao vírus. Então, trabalhando dessa forma, com que essas pessoas, que são a maioria dos nossos brasileiros, que representam os outros, que são 0,05% dos brasileiros, que fazem parte do grupo de risco, então, isso traria, em questões epidemiológicas, traria esse benefício na imunização de rebanho, ou seja, as pessoas desenvolvendo essa imunização frente ao vírus ali. E também um outro ponto aí seria que, nas questões econômicas, uma redução na atividade econômica de um país aí, se ocorrer esse isolamento, essa quarentena, esse isolamento dessa forma, representa aí uma queda no PIB uma redução aí no PIB de 10%. Isso é de acordo com o Fórum Econômico Mundial. Então, 3 meses de isolamento, e em detrimento disso, a atividade produtiva ser diminuída, isso representa uma diminuição aí no PIB de 10%. E não só isso, desde a crise de 2015, o Brasil ainda não se recuperou economicamente. Então, para o Brasil, é ainda mais gravoso desta forma, se isso de fato acontecer,
seria mais gravoso para a economia do Brasil, que ainda não se recuperou desde a crise de 2015, que seria um dos agravantes aí. Em relação à saúde, no Brasil, uma revista chamada Global, eu não sei falar essa palavra aqui em inglês, aponta, higiene, né, na verdade, aponta que o brasileiro ele é o segundo país, dentre esses 12 que foram pesquisados, aí, dentre eles está a Alemanha, os Estados Unidos, o Brasil é o que mais lava as mãos várias vezes por dia, isso acima de 5 vezes ao dia. O que eu quero dizer com isso? É que, se tratando de termos de saúde, se essas pessoas que forem fora das suas residências para dar continuidade à atividade econômica, retornarem e fizerem os seus protocolos corretamente, que seriam o preparo para adentrar dentro de casa ou ter um contato ali, né? Claro que respeitando a distância, aos objetos, fazendo o protocolo aí, que seria essa desencapamento, né, na verdade, do indivíduo ali, que retornou para sua casa, e dentro dessa casa há uma pessoa de risco, ela diminuiria, na verdade, esse risco de contágio aí. Então, eu abordei aqui essa questão do foco, novamente, dessa imunização de rebanho. Nós podemos ver que a China, que conseguiu agora, recentemente, trabalhar e conter o avanço da Covid-19, agora tem um processo reverso, que é a curva novamente de contágios. Se esses contágios, né, parte deles advém de fora, de novos indivíduos que estão adentrando na China novamente, mas essa curva pode ser complicada novamente por conta dessa população que, em tese, se restringiu de tal forma, não teve o contato ali com o vírus, e novamente há um pico e aumento dessas doenças. Então, dessa forma, se tratando dessa imunização de rebanho, um novo cenário poderia ocorrer, como que nós estamos vendo aí na prática o que está acontecendo com a China, que o país teve o seu isolamento total, mas neste momento em que ela consegue novamente propor as pessoas saírem de suas residências e fazerem parte da composição aí da atividade econômica do país, há novamente uma preocupação e ocorrência novamente dessa curva em que as pessoas que foram consideradas menos suscetíveis às complicações da Covid-19, lembrando aí que algumas pessoas que fazem parte do grupo de risco o fato dela pegar é inerente à questão morte, porque, na verdade, é uma complicação que gera dessa doença, e neste sentido, aquela outra parte, que é a maior população, ela não conseguiria desenvolver aí essa resistência, essa certa imunização ao vírus da Covid-19. Posso falar, Pedro? Sim. Boa noite. Estão me ouvindo direito? Boa noite. Então, gente, a princípio, o nosso grupo é contra, mas é importante dizer que primeiramente, eu acho que o isolamento total foi muito bom, tanto que o Brasil ele está crescendo não de forma que aconteceu nos outros países, mas é importante salientar que o Brasil é um país totalmente diferente de todos os outros países que estão enfrentando o coronavírus, né? Todo mundo sabe que a China construiu 2 hospitais em menos de 10 dias. O Brasil, de forma alguma, consegue sustentar uma coisa dessa. Tanto de saúde quanto de economia. E vou dar um exemplo pessoal. Eu trabalho numa empresa que o faturamento dela é de milhões. E estamos aí, tem 2 semanas que nós estamos de isolamento. Para quem pode, né? Porque, no caso, eu continuo trabalhando normal.
E somente 2 semanas, 90% dos nossos clientes não pagaram. Então, as empresas, né, em geral, não vão conseguir se manter mais que no máximo 30 dias. A maioria das empresas tem um fluxo de caixa de apenas 30 dias. Então, a minha empresa, que é uma empresa de porte grande, tem filiais no Brasil inteiro, ela já está enfrentando problemas. 90% dos nossos clientes não estão pagando. Oi? Os nossos clientes não estão pagando e o que está gerando um problema para a gente, porque a gente não consegue repassar para frente, né? A gente não consegue pagar os nossos fornecedores que teríamos que pagar. Então, no momento, eu trabalho na área de importação e a gente está tendo que renegociar todos os nossos pagamentos. Isso com 2 semanas. Imagina daqui 30 dias, 3 meses. Assim como o Pedro falou, o Brasil vai ter um crescimento esse ano próximo de 0. Os outros países, a China, não vão ter isso. A China, a economia dela não vai ser tão afetada igual a nossa. Por mais que os casos lá foram maiores, nos Estados Unidos também. E acho que, a partir de agora, o momento é liberar as pessoas para voltarem a trabalhar, abrir os comércios, e acho que a gente deveria manter só as questões de higiene mesmo, de lavar a mão, de tossir, colocar a mão na boca, não colocar a mão na boca, porque o Brasil não vai conseguir se sustentar. Os Estados Unidos, que é o novo epicentro, o Brasil não vai chegar perto dele, porque a economia, como todo mundo sabe, é bem diferente. E eu acho que o problema agora no Brasil é a falta de teste. Se o Brasil testasse mais pessoas, o isolamento vertical, que é de isolar somente o grupo de risco, seria muito mais eficiente do que o isolamento total. Posso falar? Pode. Julice? Pode. Pode falar. Um pouquinho no país. Alisson, só um minuto. Deu um corte, um pico aí no seu áudio, a gente não conseguiu te ouvir. Vou falar da pandemia. Tá escutando? Agora sim, pode falar. Agora, tá beleza? Uhum. Beleza, né? Então, a pandemia do novo coronavírus, ela pode provocar, segundo a Fundação Getúlio Vargas, tá escutando? Sim. Porque na internet está caindo. Então, o que ela... com essa pandemia, eu vou falar um pouquinho da economia, tá? Essa pandemia, o que acontece? Segundo a Fundação Getúlio Vargas, ela pode provocar uma perda de até 4,4% no PIB brasileiro em 2020. O dado, se confirmado essa perda desse PIB, né, seria a maior queda nominal, sem considerar os efeitos da inflação aqui no Brasil, da economia desde 1962, quando começa a série histórica, né? E um cenário mais otimista que os especialistas estão vendo, prevê que a economia do país fica estagnada, com um crescimento próximo a 0%. Hoje, o que o governo federal está batendo na tecla é que as pessoas voltem a trabalhar, mas no sentido vertical. Por quê? É o que a Julice acabou de falar. Seu áudio travou. Porque senão o travou. Agora voltou? Voltou. Tá. O que eu vou complementar aqui um pouquinho o que a Julice falou. Hoje, o que o governo vem batendo na tecla é o seguinte, para fazer na questão vertical. Por quê? Se continuar, a gente não sabe quando que essa pandemia vai acabar aqui no Brasil. Estou falando especificamente do Brasil. Porque se demorar 1, 2 meses, e aí? O que vai acontecer
com o país. Então, o governo está batendo na tecla das pessoas voltarem e deixar só... Pode falar. Oi. Tá dando. Porque meu vídeo está travando. Deu agora? Deu. Então, assim, é para as pessoas voltarem, sim, ao trabalho, claro, não com aquele grupo de risco, né, que são os idosos, aqueles que têm doenças graves, crônicas e tudo, para a economia acelerar. E a questão do PIB, que é muito importante aqui para o crescimento do país. Então, a gente tem que pensar nisso também. Oi. Deu certo. Deu certo? É porque aqui tá dando, deu ok. Então, é isso que eu queria falar a princípio. Que o nosso grupo é contra, sim, a quarentena, de dar continuidade à quarentena aqui, principalmente no Brasil. Porque muito das pessoas estão comparando com os países onde a população ela é mais idosa. Então, o índice de mortalidade, com certeza, vai ser maior do que aqui, propriamente, no Brasil. É isso que eu queria falar. Aí, Terminaram, então, pessoal? Alguém mais quer falar alguma coisa? Desculpa. Então, aí, complementando todas essas argumentações, acerca do que nós já falamos, tem aí o isolamento, essa questão do isolamento, né, com foco a essas pessoas, de certa forma, esse isolamento a esse grupo de risco, ele seria mais viável, então há uma preocupação aí com essas pessoas, isso eu vou além no sentido da questão da vida e também do principal argumento que seria o interesse coletivo, uma coletividade que sobrepõe ali até mesmo população ou parcela dessas populações. Então, nós abordamos a especificidade também do Brasil, que é diferente dos outros países, que possuem uma população de faixa etária diferente. 12% da nossa população é acima dos 60 anos, então esse número é relevante aí. Outro fato, em questões epidemiológicas e que interfere na questão da saúde também, seria um benefício para que essas pessoas saíssem das suas residências, que a maior população, para dar continuidade à atividade econômica, para que não haja um novo retorno dessa curva, na verdade, do pico do contágio da doença, em consequência das complicações da Covid-19, na imunização de rebanho, que essas pessoas, tendo contato com o vírus ali, poderiam, na verdade, e podem desenvolver essa imunização aí coletiva nesse sentido. Novamente, o interesse coletivo e em relação à saúde, nada mais claro a isso e nenhum outro. Nós podemos ver que no Brasil nós temos um problema de saneamento básico muito sério, e eu vou além nesse sentido do livro do Jeca Tatu, de Monteiro Lobato, que ele fala que o saneamento básico é tão importante que faz com que muitas doenças surjam aí. Então, neste sentido, para uma resolução de mais ainda, né, nesse sentido do isolamento, seria a própria higiene. Então, já utilizar os dados que o Brasil possui, que é o segundo dentre os 12 que lavam mais vezes a mão, mas ainda reforçar a higiene no sentido de saúde. Pessoal, então, agora, deixa eu só anotar uma coisa que é importante aqui, depois eu quero perguntar algumas coisas aqui. Vou passar a palavra, então, para o outro grupo, tá? Pessoal, lembrem aí de travar quem já falou agora, mais 10 minutinhos, tá, pessoal? Boa noite, vocês estão me escutando? Sim. Tá. Então, primeiro eu vou rebater porque o isolamento vertical ele não dá certo. Uhum. É muito difícil a gente isolar só algumas pessoas, porque tem muito idoso que mora com o filho, com o neto, e esses jovens trabalham, voltam para a escola e acabam tendo contato com os idosos. Além disso, eles falaram do grupo de risco também. E isso é muito diferente da nossa realidade, que é igual a Sociedade Brasileira de Diabetes estipula que 14 milhões de brasileiros são diabéticos.
E metade deles nunca nem fizeram diagnóstico. Então, eles nem sabem que tem. O Ministério da Saúde, ele calcula que 1 a cada 4 pessoas que moram no nosso país tem hipertensão. E não sabem também. A Organização Mundial da Saúde mostra que 20% dos nossos conterrâneos eles sofrem com asma e 10% vivem com a doença pulmonar. E muitas dessas pessoas nem sabem que tem essas doenças. Então, mesmo que elas trabalham, acham que não estão no grupo de risco, podem sofrer as consequências por não saberem delas. Então, como que vai ficar a saúde das pessoas? Como que você isola algumas pessoas que você tem certeza que elas têm a doença e as outras que nem sabem o que elas têm? E também, questão do isolamento vertical, a Coreia do Sul realmente ela conseguiu combater o resultado de morte do coronavírus. Que pelo... Ju, tá travando. De morte. Isso aqui contribui para a diminuição da propagação. Oi? Tava travando, mas agora acho que deu. Se quiser voltar um pouquinho aí na sua fala. Volta um pouquinho aí dos dados que você trouxe da Coreia. Ah, tá. A Coreia do Sul foi um dos países que conseguiu combater a diminuição de mortes no país, que teve em torno de 1% só de mortes no país. Só que isso aconteceu devido à quantidade de testes feitos na população. E o Brasil, não só o Brasil, na verdade, o mundo inteiro não tem recurso nem material, não tem dinheiro para fazer tanto teste para disponibilizar em massa. Isso é um problema, porque diminui a capacidade de você saber realmente quantas pessoas estão doentes, quantas podem ir trabalhar, quantas devem ficar em casa, porque não tem o dado ao certo. É importante... É isso, Júlia? Acabou? Não, porque eu quero rebater as questões econômicas. Não? Aí agora a Tamires vai falar um pouco? Não, o Marconi Não, pode... eu vou falar. É porque... Deixa eu só entrar nesse negócio da Júlia rapidinho. É importante isso que a Júlia falou, porque, por exemplo, tem muitos relatos de pessoas daqui que procuraram atendimento médico para poder fazer o teste, apresentando todos os diagnósticos, e simplesmente não tinha teste para poder ser realizado, e a única recomendação foi fique em isolamento em casa. Então, é muito o que a Júlia falou. A partir do momento que as pessoas não conseguem comprovar que elas estão com aquilo, ela não vira um dado para a gente poder saber a real situação do país. E fora isso, apesar de existir as pessoas que têm um risco maior de pegar, não são só elas que estão sujeitas. Por exemplo, semana passada tiveram casos na Itália e nos Estados Unidos de adolescentes de 18, 16 anos que morreram com uma saúde praticamente perfeita, sem nenhum dos critérios que foram definidos como uma pessoa para estar dentro do círculo de risco. Então, é um pouco complicado. Pode ir, Marconi. E posso falar só mais uma quero... coisa? Pode falar. Vai. Pode falar, Marconi, depois eu falo. Não, é porque é o seguinte, eu quero rebater as questões econômicas que foram levantadas pelos colegas aí, porque a gente visualiza esse problema de economia atrelado à saúde, mas a gente não pode esquecer que o nosso governo, apesar de ter algumas divergências internas, que é perceptível, ele conseguiu zerar algumas tarifas de importação que serão significativas, sim, para a nossa economia, nas questões dos insumos hospitalares e farmacêuticos. E não para por aí, não. Teve também uma liberação de 3,4 bilhões em crédito extraordinário, e isso é desde o início da pandemia. E essa flexibilização também ela vai se estender para os atingidos, que na grande maioria a gente vê que tem muitos fragilizados, que são as pessoas que estão envolvidas no Bolsa Família. Outra coisa também que eu acho que é importante a gente destacar é que houve também uma flexibilização nas regras da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que envolve Estado, envolve as prefeituras. Então, a gente também não pode ficar só atrelado na questão simplesmente econômica, mas com a flexibilização do governo, tudo pode se encaixar melhor para que seja mantido, por mais que a gente saiba que
meio tenebroso essa situação temporária de isolamento, mas, infelizmente, esse momento que vai ser o crucial, que é agora que está começando a nossa curva. E é o momento de manter o isolamento, sim. Ok? Então, era isso. Eu queria trazer alguns pontos importantes. Quando foi citado em que o Brasil ele não é capaz de construir hospitais como a China fez. Nós estamos com 2 hospitais, um inclusive ficou pronto, parece que agora, que foi o de AMB, né? É um hospital de campanha equipado com leitos, respiradores, para receber o pessoal que apresentar, né, algum teste positivo e vai ficar em quarentena. O Expo Minas também está sendo preparado para receber essas pessoas. Então, pode ser que a gente não tenha uma estrutura, né? Mas a gente está, sim, se preparando e a gente tem condições para preparar. O Brasil, ele investiu bilhões em respiradores. Outra coisa importante, quando a gente fala em dados, como, por exemplo, o PIB que foi citado, em 2009, esse PIB no Brasil, dados do IBGE, ele cresceu 1%. É muito pouco o crescimento do PIB para quando a gente fala, igual foi citado, vai crescer quase nada. 1% já é muito pouco, e isso foi em 2019. Dados de fevereiro agora de 2020 mostraram que o Brasil ele teve crescimento no desemprego de 11,6%. Isso foi antes da pandemia. Então, a gente teve um aumento aí significativo na quantidade de desempregados. E cabe salientar que, assim como a saúde, a economia ela também é dever do Estado. E a gente tem visto a possibilidade de trazer melhorias justamente porque o governo ele apresentou o pacote, o dinheiro. A gente, nem como brasileiro, diante de tantas coisas que a gente vive, a gente nem sabia que o Brasil tinha tanto recurso e a gente mal sabe de onde veio, bilhões. Hoje foi sancionada aí uma medida provisória que vai garantir, pelo prazo de 90 dias aí para os empregados, o salário, né? O governo vai pagar, né, o salário de alguns funcionários, óbvio, levando em consideração uma média de salários, né? Tem todo um trabalho por trás disso, mas a grande maioria da população de baixa renda, principalmente que sofreria mais, porque hoje a gente vê muito isso. Mas vai aumentar a fome, muita gente vai morrer de fome. Gente, o Brasil tem dados alarmantes da fome. O Brasil voltou, inclusive, para o mapa da fome, que a ONU ela fez um estudo e o Brasil voltou para o mapa da fome. Então, não é o Covid-19 que está trazendo a fome, não. O Brasil ele já tem, óbvio, que mexendo na economia do nosso país, a gente vai ter um número maior de pessoas em situação de baixa renda, mas o governo ele está trazendo esse tipo de coisa e ele é o responsável por gerenciar essas políticas e fazer com que essa situação ela tenha o mínimo de impacto possível, principalmente para essas pessoas de baixa renda. Porque hoje a gente traz pessoas aí que recebem um salário mínimo e é essas que vão sofrer mais. Pessoas que têm uma renda um pouco maior, são pessoas que, bem possivelmente, que tenham um investimento, que tenham uma caderneta de poupança. Vão sofrer? Vão. Eu não estou falando que não vão sofrer, mas os mais abastados também vão sofrer muito com essa situação. E o governo ele já está trazendo isso à luz da economia para garantir e tem que garantir a saúde. Eu acho que é uma coisa que a gente não pode esquecer também, que tem a parcela também da classe empresarial, que eles estão preocupados, sim, com a economia deles, mas, a princípio, eles verificaram que também tem que se preocupar com a saúde, que começaram a fazer doação, não só financeira, mas também de equipamentos de respiração, estrutura para a montagem desses hospitais de campanha. Aqui em Minas Gerais, a gente vê mesmo em BH aqui que aquele Rubens Menin, dono da MRV, doou não sei quantos mil, não sei precisar o valor,
para a questão da saúde. Então, não é porque eu sou empresário que eu não tenho que estar não preocupado só com a minha parte econômica. Sim, mas a saúde também pode influenciar onde? Nos meus empregados que estão envolvidos nessas questões. Mais alguma coisa, gente? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Pode passar para outro grupo. Tatiana, eu Oi. gostaria de acrescentar, é uma conclusão bem rápida mesmo, Uhum. Reforçando tudo isso que já foi falado agora, Uhum. Eu retomo o apontamento relacionado ao fato de o Brasil não crescer nesse período. O Brasil, ele não vai deixar de crescer. O crescimento, ele vai ser um pouco menos expressivo, tá? Nós vamos passar por uma sazonalidade e é justamente devido ao impacto referente ao déficit das ações públicas, das políticas públicas de combate a essa crise. Lembrando que a gente ainda não está na crise. O que nós estamos vivendo é uma pré-crise, né? Nós vamos vivenciar a crise mesmo, a previsão, a partir de agora, de abril, maio e junho. Então, o Brasil, ele, em hipótese alguma, ele vai deixar de crescer. O crescimento ele vai ser menos expressivo, tá? Ok. Pessoal, então agora mais... Posso passar para o grupo e vocês concluem depois? 5 minutinhos para cada um? Então vamos lá. Outro grupo. Pedro, Pode falar? Júlia e Alisson, podem falar. Então, falando sobre o que a Tamires já falou, a gente realmente falou sobre esses dados da economia do Brasil antes da pandemia. Realmente, o Brasil não recuperou a economia 100% desde a crise. Realmente, o número de desemprego também ainda é muito grande. Eu acho que, não sei se você falou, mas bate quase 12 milhões. Mas a questão que o nosso grupo tá dizendo é que, se continuar o isolamento, isso vai piorar de um jeito alarmante. E como eu falei do meu exemplo pessoal, a minha empresa com 2 semanas já está vendo isso. E uma empresa grande, imagina pequenos empresários, gente que trabalha informalmente. Eu acho que o isolamento a primeiro momento foi muito bom, sim. Tanto que a gente vê que o Brasil, os casos não cresceram exponencialmente igual aos outros países. Mas eu acho que agora a gente tem que sim que pensar na economia, porque a crise vai ser muito grande se a gente continuar isolamento total. E assim, isolamento total entre aspas, né? Porque a gente vê que nem todo mundo está cumprindo. Então, se agora não está cumprindo, eu acho melhor fazer o isolamento vertical, liberando as pessoas, mas é claro, igual eu falei, deveria testar, a grande maioria, a Júlia falou que realmente é impossível testar todo mundo, não tem recurso, realmente, mas testar uma grande maioria sim, e colocar elas para trabalhar de volta, né? Eu queria só complementar a Julice. Está escutando? Porque meu áudio está... Está escutando. Tá. Não, beleza. Não é porque já temos a situação aqui no Brasil de fome que está ok aumentar essa situação da quarentena, entendeu? Porque se continuar, isso daqui vai virar uma ladeira abaixo. É o meu posicionamento aqui junto com o grupo. Entendeu? Então, era só isso mesmo, só complementar um pouquinho o que a Julice falou. Pedro, você vai falar? Eu queria falar aí que quão importante é o deslocamento das pessoas no país. No Brasil, aí, 55,4% envolve o deslocamento, que se trata de serviços. Então, envolve ali esses serviços que são prestados no Brasil, essa escala econômica no Brasil, 55,4% envolve o deslocamento das pessoas. Isso quer dizer atividade econômica, mais uma vez, aí sendo impactada. Então, não é que aquelas pessoas, aqueles indivíduos que fazem parte da população como um todo, elas são, assim, de menor prioridade. Dentro do interesse coletivo, a coletividade sobrepõe a grupos sociais.
Então, o que a gente defende, na verdade, seria o isolamento unicamente exclusivo dessas pessoas, que com foco neles, as outras pessoas que mantêm o deslocamento saem de suas residências, eles fazem com que haja, mais uma vez, em questões epidemiológicas, essa imunização de rebanho, para que eles tenham contato com o vírus e assim consiga desenvolver a imunidade ali. E essa renda informal que eles falaram, aliás, essa renda de R$600 que é disponibilizada pelo governo, a gente sabe aí que esses R$600 não representa até mesmo a informalidade do trabalhador brasileiro. A gente sabe aí que o trabalhador brasileiro, a sua renda ali, a renda que ele possui, é superior a R$600. Então, este valor de R$600, ele não é viável ali para o trabalhador, né? Conforme vocês tinham levantado essas informações aí. E se tratando da saúde, mais uma vez, essa imunização de rebanho e a higienização. Essa questão do ponto econômico aí, como nós já interrompemos nossa atividade econômica faz aí, cerca de 15 dias, se eu não me engano, esse fórum econômico aqui, em 3 meses de redução da atividade econômica, derruba o PIB em 10%. Então, para vermos a seriedade nesse sentido. Então, se nós, em pelo menos 3 meses, que é esse momento desse isolamento que já foi feito, nós já passamos 15 dias, derruba o PIB em 10%, quanto mais um semestre inteiro. Então, nós defendemos, mais uma vez, não é que aquela população seja menos importante, mas que aquela população ela seja trabalhada de tal forma que podemos atender os 2 quesitos, que é a questão econômica e a questão da saúde. Saúde, em se tratando de questões higiênicas, mais uma vez, as pessoas sendo nada mais claro do que uma política pública é maior do que a conscientização. Então, essa conscientização em questões higiênicas, ela é muito mais superior à própria imperatividade do Estado aí nesse sentido. Então, a conscientização em se tratando de políticas públicas sobrepõe aí e faz com que aquele resultado, aquilo que o governo deseja, seja muito mais eficaz nesse sentido. É isso. É isso, pessoal? Posso passar aí para... Tatiana, posso completar uma coisa? Pode sim, tem tempo. O Pedro acabou falando aí do deslocamento, né, da população, e a empresa que eu trabalho é justamente o deslocamento das pessoas. A empresa que eu trabalho, ela produz aquela maquininha que a gente passa o cartão. Uhum. E como os ônibus diminuíram, as viagens diminuíram, então tem menos ônibus rodando, e a minha empresa dá a manutenção da máquina também. Uhum. Então, com essa redução de ônibus parando de funcionar, pouca gente, né, usando o transporte público, são eles mesmos que estão, uma parte, claro, deixando de pagar a minha empresa, né? Ou seja, está contribuindo possivelmente para a minha empresa levar a demitir pessoas, né? E aí, terminaram? Pode passar para as conclusões finais? Pode. Então, pessoal, do outro grupo pode habilitar. Vocês têm mais 5 minutos para concluir. E depois mais 5 minutos para outro grupo. Tá bom? Tá. Para começar, eu gostaria de começar enfatizando já uma decisão do ministro Barroso, que ele teve de uma decisão de uma DPF. Na verdade, foram 2, né, propostas, tanto pelos trabalhadores, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, quanto pela Rede de Sustentabilidade, que eles alegaram nessa DPF, na arguição de descumprimento de preceito fundamental, que essa campanha de o Brasil não pode parar, nós temos que continuar trabalhando, vamos fazer uma vertical, né? Eles alegaram que essa campanha promove divulgação de notícias falsas, sugerindo que a Covid-19 não oferece riscos eminentes para pessoas que não são da área de risco. O que a gente já provou, tanto com argumentos anteriores, que pessoas que não estão na área de risco, a área chamada de risco, também foram afetadas com a doença. Fora aqueles que estão na área de risco, mas nem sabem, né? Como foi o caso das pessoas que têm diabetes, não foram diagnosticadas, as pessoas com asma, entre outros. E o ministro Barroso, ele decidiu que
ele proibiu qualquer campanha dessa, de o Brasil não pode parar, por acreditar que essas informações falsas, elas comprometem o engajamento da população com as medidas necessárias. Ou seja, as pessoas começam a achar que acontece uma certa banalização dessa flexibilização da quarentena, né? Porque hoje a gente já vê que muitos idosos não estão respeitando a quarentena, tá? Por vontade própria e por não ter quem fazer as coisas por eles. Se eles veem que metade da população também já não precisa mais ficar de quarentena, eles também vão para a rua. E fora aqueles que não são idosos, mas vão trabalhar normalmente, voltam a ter contato com idosos. Então, por isso, o ministro Barroso ele já proibiu essa campanha, que é uma decisão do STF, corroborando com o nosso argumento. E agora a Balu vai vir aí com mais dados. Isso, é só pegando um pouco mesmo, porque o outro grupo, ele defendeu muitas vezes que não está tendo um crescimento exponencial de casos aqui no Brasil. Sendo que, como eu já tinha falado antes, mas eu vou falar de novo, na Itália, em 13 dias, eles constataram 107 mortes. O Brasil, em 13 dias, constatou 137 mortes. São 10 mortes a mais, 100 mortes praticamente a mais. E a média deles, nesse caso, é de 8,2% de mortes por dia, sendo que lá tem um clima um pouco mais frio, o que favorece a expansão. E aqui, que a gente vive num país tropical, a gente teve uma média de 10,4 mortes por dia. Fora isso, o Estadão fez uma pesquisa, na verdade ele tem feito uma pesquisa e tem feito dados a respeito justamente da curva de morte de casos confirmados. No dia 30 de março, o Brasil apresentava 5.717 casos confirmados. No dia 1º, no caso ontem, o Brasil apresentou 6.836 casos confirmados, ou seja, nós tivemos um aumento de 1.000 casos confirmados em 24 horas. Então, isso é, sim, uma curva de crescimento totalmente exponencial. Pode ir, Júlia. Só enfatizando aí o caso, eu não quis falar em questão da fome que podia desbandar, não. O governo lançou ontem, 00:30, uma MP que trazia mais do que os R$600 que foi citado como essa questão aí do valor que vai ser disponibilizado. Soltou uma medida em que vai pagar o salário dos funcionários. Então, eles não vão ficar desprotegidos pelo prazo de 90 dias. Então, era só para enfatizar essa questão de que não é que eu falei que a fome vai desbandar. Não, já existem medidas econômicas para conduzir essa situação da saúde e da economia. Eu queria só completar com uma coisa bem rapidinho, que eu achei muito interessante. Foi um estudo feito no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que fala sobre a gripe espanhola e a economia. E esse estudo mostra que as cidades que aderiram o isolamento social, o confinamento, igual tem sendo feito ultimamente, saíram muito melhores em questão não só da economia, quanto em vidas salvas. Igual a Filadélfia, por exemplo, foi uma cidade que não adotou esse isolamento, ela teve consequência um aumento muito maior de mortalidade do que São Luís, por exemplo, que teve o isolamento e ainda por cima saiu muito melhor na economia após essa crise. Resumindo, então, para finalizar, é isso. A gente defende a quarentena justamente pelo fato de que é possível visualizar dados hoje muito presentes de que, mesmo com o isolamento e com a quarentena, a gente consegue manter uma direção levando em consideração vidas salvas e a economia do país. Então, vamos lá, pessoal. Outro grupo, 5 minutos finais. E aí eu tenho algumas perguntas que eu quero fazer, e aí vocês também, pessoal que está participando, podem levantar as suas mãozinhas ou me dar um joinha aí, que eu vou depois passar a palavra para vocês, para perguntar para um dos grupos, ou fazer o comentário que vocês quiserem, tá bom? Então vamos lá, 5 minutinhos. Ok, eu queria só, antes da gente encerrar
o debate, eu queria perguntar para a Bárbara de qual fonte que ela tirou essas últimas informações. Se você puder me falar aqui, Bárbara, para a gente. Posso sim. Rapidinho, Bárbara, um minutinho só. Eu vou deixar vocês fazerem perguntas entre si também, mas eu queria que vocês usassem o tempo, enfim, se vocês quiserem, claro, para fazer alguma conclusão final, tá? E depois você pode rebater com a pergunta e aí já passa para os debates mesmo, tá bom? Não, ok. Mas aí eu posso responder ele ou não? Só pode responder. Alisson, pode falar? Pode. Então, eu queria falar justamente sobre a fala da Bárbara, que depois ela vai falar de onde ela tirou, mas eu li um estudo que foi publicado numa revista americana que o vírus, ele resiste a altas temperaturas. Então, o fato do Brasil ser mais quente ou mais frio que os outros lugares não justifica o vírus ter se espalhado mais lá ou menos aqui. Eu acho que isso ainda não está 100% comprovado, pelo que eu li, na verdade, né? Então, era isso que a gente queria concluir aqui no nosso grupo. Tem alguma coisa para falar? Brenda, Lauro, Camila? Eu vou... Não pode rebater a pergunta, Alisson. Não estou rebatendo a pergunta, estou perguntando no meu grupo se tem alguma coisa, algum comentário que as pessoas do nosso grupo queiram falar nos nossos 5 minutos. Sim, eu vou retornar novamente nessa questão que a gente utiliza, o nosso debate aqui, ele retrata, a gente pode usar informações gerais para um problema específico que nós estamos discutindo aqui. Esses dados que são levantados em relação a como a Covid-19 ou outros tipos de epidemias se comportaram em outros países, elas não são como prova para que incida diretamente no Brasil. Ou seja, em outros países, em se tratando do Brasil, em relação à Europa, por exemplo, a questão populacional ela é relevante, a questão econômica ela também é relevante. Então, só nesses 2 pontos, esses dados que são trazidos pelo grupo oposto, elas são diferentes para a realidade do Brasil. A questão populacional, uma vez que o Brasil possui aí apenas 12% dessa população acima de 60 anos, e o grupo de risco, 1 a cada 5 fazem parte do grupo de risco. Então, esse é um ponto diferente em relação à questão populacional, e a questão econômica também é diferente, uma vez que o nosso país ele depende 55,4% do deslocamento das pessoas, para que a atividade econômica seja propriamente dita ali. E, mais uma vez, em se tratando de pontos que se referem à saúde, a higienização o ponto gira em torno como foco principal nesse sentido, e a imunização de rebanho em se tratando do comportamento da Covid-19 no Brasil. Ok, pessoal. Então, propomos aí todas as discussões e só assim me encheu um monte de questões, um monte de dúvidas, mas eu também quero que vocês que estão participando aí, quem quiser possa perguntar. Então, eu também quero ouvir de vocês. Então, quem estava dormindo aí acorda, né? Pode acordar aí para mandar perguntas aqui para os grupos, tá? Aproveitar esse tempinho final. Ô, Tatiana, eu posso só responder a pergunta do Alisson, então, que ele tinha feito? Claro, pode sim. Então, todos os dados que eu apresentei, eu tirei do jornal Estadão. E o jornal Estadão, no caso, é uma fonte de repasse de informação para a sociedade, né? Então, eu, pelo menos, não acho que eles iriam publicar algum dado, alguma informação falsa. E eu mandei até a fonte no grupo de Constituição da Turma 2 no próprio WhatsApp, para quem quiser ver. Ótimo. Pessoal, tem várias coisas para perguntar. Não sei nem por onde começar, mas vamos lá. Primeira coisa com o grupo... Deixa eu pensar rapidinho. Para Julice. Julice, você viu a situação no Equador? Não sei se você chegou a ler, isso foi coisas muito recentes, mas o sistema de saúde lá no Equador, ele entrou em crise, né? Hoje, e assim, hoje que eu digo assim, nós tivemos a notícia hoje, né?
entrou em crise, o sistema de saúde, não só o sistema de saúde não pode receber as pessoas, mas as pessoas que estão morrendo dentro de casa, elas não estão podendo ser recolhidas. Então, está ficando assim, 5 dias os corpos mortos dentro de casa, né? As pessoas têm que conviver ali com os corpos mortos. Por que eu estou perguntando isso? Na verdade, pela questão do clima, né? Será que a gente... muito foi o argumento, inclusive, né, desde o pronunciamento do presidente, falando, né, que o Brasil teria um clima diferente da Itália, e agora a gente está vendo, né, que a questão de clima não está muito resolvendo os problemas, né? Países de grandes diferenças climáticas estão passando aí pelos problemas. Pode falar. Não, mas isso foi exatamente, eu concordo com você. E eu vi sim sobre essa questão do Equador, mas foi exatamente isso que eu falei, que a questão do clima não está comprovada, porque na Europa agora lá é inverno. E aqui no Brasil a gente sabe que a temperatura tá alta, né? Tá alta e o clima tropical. E isso não está comprovado que o vírus resiste menos lá ou menos aqui, ou mais lá ou menos aqui. Muito relativo, realmente, né? Ainda tá muito... relativo, ainda não está comprovado. Porque eu li esse estudo que eu citei, foi publicado numa revista americana e falou que na China, eu acho que 8 pessoas, não sei, pegaram o coronavírus dentro de uma sauna. Uma das pessoas estavam infectadas e passaram para as outras dentro da sauna. E a temperatura da sauna pode chegar a 41 graus. Quer dizer, né? Não tem essa... Porque várias correntes aí no WhatsApp falam, né? Sob o sol de meio-dia, poucos lugares. Mas teve... Né? Pode falar, teve um próprio estudo chinês, acho que o lugar chama Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças, mas eu não tenho certeza. Que ele confirmou que realmente a alta umidade e a baixa temperatura, eles reduzem e a alta temperatura, na verdade, eles reduzem significativamente a questão da transmissão. E eles ainda ressaltam que quando a gente se encontra em temperaturas mais baixas, acaba que acontece também uma diminuição da... Gente, como é que chama? Da imunidade do próprio corpo humano. Aumenta a questão da imunidade, né? Deve ser isso falando. Né? Provavelmente. Não, eles falaram que no frio a nossa imunidade ela fica mais baixa. Ok. E que além disso, eu posso até mandar o link se vocês quiserem depois, é bem legal o estudo deles. Não, eu acho que vale a pena, né? Essas informações aí, depois a gente vai mandando os links aí no próprio grupo mesmo. Agora, a Julícia, ela pesquisou bastante, foi, assim, grupo, né, também, os dois grupos, né, deu a perceber o envolvimento aí, mas você me trouxe alguns dados e aí eu queria falar também para o grupo. Estou falando primeiro aqui contra o grupo que falou por último, porque eu estou lembrando aqui, depois eu vou retomar as perguntas para outro grupo. Aí vocês falaram a questão do PIB, né, da redução do PIB, o quanto que isso pode agravar na economia, mas aí a minha pergunta será que numa situação de emergência como essa, né, será que o Brasil ele não teria outros fundos, né? Entendam, eu estou falando em situações de emergência, né? Em que a gente tem um problema aí que falta dinheiro para investir na saúde. Será que não poderia, por exemplo, estou dando um exemplo, reduzir ou tirar, né? Não sei, mas reduzir o fundo eleitoral, que hoje tem mais de 3 bilhões de reais? Nós estamos falando de 3 bilhões de reais que está guardado, obviamente, né? Eu não estou questionando aqui ainda se é bom, se é ruim, não tô falando isso. Isso aí é outro assunto. Mas que estão guardados para as próximas candidaturas, para as próximas eleições. Será que em um momento de urgência, o Brasil, por exemplo, não poderia abrir mão de outros fundos que economicamente a gente tem outras reservas para poder, assim, segurar a onda da economia, né? Porque eu não estou falando só no investimento em hospitais, né? Obviamente também investimento nos hospitais, mas, por exemplo,
Aumentaram, então, deram o auxílio aí de R$600, mas tiveram outras flexibilizações, né? O recebimento do auxílio-doença sem necessidade de passar pelo exame, né, do INSS. Hoje mesmo, vocês viram que hoje mesmo teve uma alteração permitindo que o contrato de trabalho fosse relativizado, podendo reduzir a jornada de carga horária em 25%, 50% e 75%. E as pessoas que tivessem a jornada de trabalho reduzidas, isso tudo para a gente poder manter os empregos, né? As pessoas que tivessem a jornada de trabalho reduzida teria o direito ao seguro-desemprego na mesma proporção. Então, assim, o que eu falo é possível a gente flexibilizar políticas econômicas, até porque a gente tem um tempo para fazer essa recuperação de políticas econômicas. Mas como que a gente flexibilizaria, e aí eu chamo o Pedro também nas informações que ele passou, para poder ter tempo suficiente para segurar a eclosão e o caos no sistema de saúde. Pedro, porque você me falou da técnica de imunização de rebanho, que de fato é uma estratégia e que a gente viu que na Inglaterra começaram com isso, né? Não sei se vocês viram, mas na Inglaterra a primeira tentativa foi essa imunização de rebanho, que não segurou a gravidade do caos ali no sistema de saúde. Então, por mais que, vamos colocar aí todo mundo para ser imunizado, o caos chegou no sistema de saúde do mesmo jeito. Até porque tem outras doenças, outras pessoas precisando do sistema de saúde. Mas eu vou falar uma coisa muito polêmica aqui e eu quero que vocês entendam. Será que uma imunização de rebanho eu não estaria colocando para abate mesmo apenas o mais fraco? Porque se o mais forte, que eu digo, né, a pessoa que tem saúde, como diz o presidente no pronunciamento, né, o atleta, ele como atleta, que ele estaria aí, provavelmente ele pegaria só uma gripezinha, né, conforme ele falou, será que eu mandar todas as pessoas para imunização de rebanho, sabendo que os doentes são grupos de risco, né? Os idosos. E aí eu ainda vou colocar o pobre, né? Porque ele estaria ali mais predisposto a ter que pegar os ônibus, né? Ter que enfrentar situações aí até para poder trabalhar e tudo. Então, o pobre, o doente e o idoso. O que eu estou fazendo aqui na sociedade? O mais forte vai sobreviver. E o mais fraco, eventualmente, se ele pegar o vírus e o vírus é mais nocivo a ele, acontece, né? Igual alguns empresários, 10% da população, o que é 10 mil pessoas, né? Então, isso não seria até assim, eu vou falar uma coisa polêmica, mas uma técnica até assim até de eugenia, né? Eu não sei se vocês se assemelham a essa palavra, mas é uma forma de eliminar alguns problemas, tanto os problemas sociais, né? Eliminar o problema, enfim, isso tudo é teoria da conspiração, e é até difícil falar, porque a professora, né, tá falando um monte de coisa aí que, enfim, professores são sempre alvos, né, de tudo que tem que falar, tem que tomar muito cuidado ultimamente. Mas, não queria falar, não, porque teve um artigo do Intercept que falou exatamente isso, sobre o idoso, ele não produzir mais, ele não produz mais. O que ele gasta, né? Ele, na verdade, o Estado... Qual que era toda a questão da reforma da Previdência? Porque a gente não está dando conta aí de pagar a aposentadoria dos nossos velhinhos e tudo. Então, eu talvez estaria resolvendo um problema com a técnica de rebanho, eu estaria resolvendo o problema da Previdência. Inclusive, seria um argumento depois para falar o seguinte: olha, foi ótima a reforma da Previdência, vocês viram como é que deu certo? Né? Não sei, polemizando aqui, tá? Tô colocando isso aqui para vocês pensarem, né? Teorias da conspiração. Outra, né? Eu diminuo o pagamento de assistência social, ou seja, o pobre, se ele adoecer, menos alguém para eu ter que
da assistência social e, de alguma forma, se os doentes que já estão aí ocupando os nossos hospitais públicos, se a gente já não dá conta dos doentes nos nossos hospitais públicos, a gente já não dá, né, gente? A gente não está falando, alguém falou isso, de sistemas públicos de saúde que se recuperam. A gente já não dá na nossa situação atual. Imaginem aí, os doentes, beleza, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando a população forte, né? Vamos, então, cuidar da população forte e os fracos, que sobrevivam. É uma pena que sobrevivam. E eu estou falando isso porque, não sei se vocês viram o que aconteceu com a China, que ela conseguiu desviar 24 aviões que estavam sendo redirecionados para vários países do mundo com material hospitalar, e eles compraram à vista a carga dos 24 aviões para a China. Então, inclusive, tinha acho que 2 ou 3 que iam vir para o Brasil, né, das empresas de equipamento médico que iam trazer os produtos para o Brasil e outros para vários outros países. E a China foi lá, tinha dinheiro, pagou à vista, né? E aí a empresa, beleza, então tá bom, vamos redirecionar aqui os produtos para a China. Olha isso, que coisa séria, que, assim, a nível mundial, né? Porque a gente ainda está pensando ainda em nível Brasil, mas a nível mundial vai ser só os mais ricos que vão sobreviver mesmo, né? O país que ele já é rico, ele tende a ganhar de alguma forma com a crise, né? A gente não sabe, mas de alguma forma alguém aí também consegue ganhar alguma coisa sobre isso. E a minha questão toda será que o papel do Estado não é justamente cuidar daquele que não tem condição de se cuidar? Porque eu, população ativa, eu estou me cuidando, né? Isso eu não estou nem falando essa questão ainda de que o vírus ataca o rico e o pobre, né? Se faltar alimento vai faltar para todo mundo, tal. Não estou nem falando isso. Mas, em tese, o rico, ele sobrevive, né? Ele tem recursos ali para sobreviver por mais tempo que o pobre, digamos assim, né? Mas será que eu mandar essas pessoas para o abate, isso não é muito sério? Assim, o Estado ele não deveria cuidar dessas pessoas até mais, né? E assim, enfim, é uma pergunta, Pedro e Julícia, assim, né? Pode falar, Francine. Eu vou desmutar a Francine aqui porque ela quer comentar. Pode falar. Pode falar? Pode, Fran, vai lá. Eu só queria complementar um pouco do que você está falando aí, Tati, em relação ao rebanho, essas questões assim. O Pedro falou da questão da higienização, só que eu acho que vale a gente lembrar também que a gente consegue fazer essa higienização, mas existem lugares em que não chega água, as pessoas não têm acesso a sabonete, a álcool em gel. Então, o isolamento, eu acredito que seja uma forma da gente manter também essas pessoas que não têm acesso protegidas, porque elas não têm. Tem lugar em favela, por exemplo, que a água chega 2 vezes na semana. Como eles vão lavar as mãos lavar as mãos 5 vezes ao dia? Então, normal, eles têm água limpa, né? Potável, água limpa saindo da torneira, né? Dependendo. E aí vai no supermercado comprar um álcool em gel que hoje em dia está superfaturado. Então não tem condição de comprar o álcool em gel também, para dar uma amenizada, porque a gente sabe que só o álcool em gel não resolve, também precisa da higienização da mão, mas ele dá uma amenizada na situação. Então, assim, e outra coisa também, a gente isolar apenas a população de risco não resolve. Eu, por exemplo, eu tenho uma mãe idosa, tá? Idosa já. Eu moro com ela, o que eu vou fazer? Eu vou para um hotel, sendo que eu preciso trabalhar? Eu não tenho condição de ir para um hotel. E aí, então, pessoal? É muito mais a questão do Estado aí nisso, de agir também, que eu acho que é o que deveria ser feito, né? Grupo aí, Pedro, Julice, Alisson e demais integrantes do grupo também que quiserem, né, e que estiverem aí, quiserem comentar, quiserem falar, o que vocês têm para comentar sobre isso tudo aí que eu e a Fran falamos? Nada. Não, na verdade, eu até concordo com vocês, mas até na minha empresa a gente separou. Tipo, eu, por exemplo, continuo trabalhando, as pessoas que
são grupo de risco, não estão trabalhando mais. A minha chefe, inclusive, não está trabalhando mais, pelo menos no escritório. Eu vou de ônibus para minha empresa. E o que eu vejo é que realmente as pessoas que podem continuar em casa, eu acho que deveria continuar. Mas eu acho que as pessoas que não conseguem têm que continuar trabalhando. E nessa questão de higienização também, apesar, eu sei que muitas dessas pessoas não conseguem, não têm acesso, mas eu acho que se a grande maioria que tem acesso fizer a sua parte, eu acho que ameniza sim, dá uma amenizada no problema. Claro que a gente vê agora com esse problema o tanto que o Brasil é desigual, né? Mas a gente voltei, meu internet caiu aqui. Ah, que bom, Pedro. Fiz um comentário aqui grande, mas aí você chegou aí no finalzinho, mas tá bom, vamos lá. Julice, eu concordo. Pode falar, desculpa. Não, aí que eu só concluindo que agora a gente vê o tanto. A gente já sabe que o Brasil é desigual, mas nesse momento a gente vê o quão é desigual nessa questão que a Francine falou de questão de pessoas não têm saneamento básico. Mas aí eu acho que se a grande maioria fizer seu papel, levar realmente a sério, o que a gente vê que nem todo mundo está fazendo, eu acho que o quê, Julice? A quarentena? A quarentena, pelo menos nesse momento que ainda é obrigatório, continuar em casa para proteger quem não consegue se proteger. Mas então você vai e volta, você, né? Assim, tô falando assim, no próprio argumento aqui que você está falando, no final mesmo é bom que seja feita a quarentena, entende? Não quarentena total, igual está sendo agora. Mas está sendo. Mais uma vez, restrição do grupo em específico, do indivíduo. Eu queria falar sobre aquela questão que foi apontada. A gente percebe no Brasil um movimento contrário dos idosos, que eles continuam fazendo parte da atividade econômica, né? Eles continuam trabalhando, seja que requer de forma... a gente tem essa possibilidade hoje do idoso ele ficar em stand-by, ter o direito adquirido, que é a sua aposentadoria, e permanecer ali na atividade econômica. Nesse sentido. E dentro desses serviços aí ao qual informei, que tem a questão do turismo. E hoje o turismo, essa população dos idosos, ela representa uma população, na verdade, ativa ali nos serviços, que é mais precisamente aí no turismo. Então, nesse sentido, os idosos, né, aquela parcela populacional que podemos, conforme foi informado, podemos considerar assim inválidos, né, nesse sentido, frente a uma sociedade, a gente percebe que no Brasil isso não ocorre, essa postergação do idoso na sua aposentadoria para permanecer na atividade de trabalho, e principalmente ele fazendo parte ali do setor de serviços, que é, no caso, o turismo. Hoje, a parcela maior de idosos, ele representa essa parte de turismo. Outro ponto abordado aí foi em questão do valor, de onde é retirado esse valor e de qual forma que esse valor venha a ser retirado. Então, a gente percebe aí, conforme a gente vê em outros países, eles retiram esses valores, né? Não tem uma certa... Aquele valor precisa ser especificamente retirado de um fundo, ou no caso do Brasil, do Tesouro, por exemplo. Então, neste sentido, de onde é retirado esse valor para fomentar ali esses R$600, né? Esses R$600 que é dado ao trabalhador informal, mais uma vez, a gente percebe aí, conforme nos outros países, eles têm pacote, eles também retiram esses valores de locais que não deveriam ali ser específicos mesmo para se direcionar àquele valor. Qual foi o outro ponto que eu tinha notado? Eu esqueci.
A questão da saúde, essa seleção natural que a gente percebe. Hoje a gente uma seleção, uma seletiva ali de pessoas, onde incide mais nessa questão do pobre ali, que é a população que mais vai ser atingida. A gente vê hoje uma preocupação maior dentro dessa questão, mais uma vez, envolvendo essas políticas públicas que a gente está vendo que o governo ele está fazendo dentro dessa população ali, dentro das comunidades, por exemplo, podemos dizer assim, uma preocupação maior com essas pessoas. Fazem parte da sociedade. E essas políticas já estão sendo feitas. Como, por exemplo, montando essa área de assistência dentro da população ali, passando, mais uma vez, uma política de eficácia, a informação, chegando a informação ali, partindo também um pouco da população, que aquela que se conscientiza e faz com que essa população ali se conscientize. Em Belo Horizonte, por exemplo, em São Paulo, eles estão retirando essa população ali, né, que é considerada pobre e deixada pela sociedade, que são os trabalhadores, que são os moradores de rua, e já estão sendo instalados em locais específicos ali, que são as escolas, e aqui em Belo Horizonte também está acontecendo isso. Então, há uma preocupação do governo, sim, né, dentro dessa escala dos entes federados, com essa população ali que vai, sim, ter que ter, na verdade, esse auxílio maior ali do governo. Então, essas políticas já estão sendo feitas no sentido de viabilizar e visar mais essas pessoas, que são essas pessoas mais carentes. E nesse sentido de que a população ali, né, nessa seletiva, dentro dessa população deixada pela sociedade, a gente pode ver um movimento em que não só pessoas de baixa renda estão, em decorrência das complicações da Covid-19, estão morrendo, mas também grandes empresários, como foi aí o presidente do Bradesco, né, de Portugal, se eu não me engano. Então, assim, a gente percebe que essa pandemia ela está atingindo os diversos setores sociais. E dentro desses setores sociais, principalmente no Brasil, há uma preocupação do governo em dar mais, viabilizar mais uma atenção maior a essas pessoas de comunidade, o que já está sendo feito. Uhum. Tá, tudo bem. Gente, só para finalizar aqui, eu sei que já acabou a aula, o Romeu fez uma pergunta e foi o que eu discuti com o Alisson no grupo de WhatsApp. O Romeu está aqui ainda? Eu acho que ele até saiu. Cadê você, Romeu? Está aqui. Ele falou o seguinte: o governo do estado determina o fechamento dos comércios com atendimento ao público e alguns prefeitos municipais determinam a abertura. Como fica a questão da autonomia? O que acontece, Romeu? Na realidade, quando a gente está em estado de sítio, né, em estado de calamidade pública, quem vai decretar a calamidade pública é o prefeito, tá? É o prefeito que por lei federal, ele tem essa autonomia. A autonomia é dada para ele considerar ali dentro da realidade da cidade dele se de fato estamos numa situação de emergência, né? O que acontece? O governador até falou isso, não sei se vocês viram o pronunciamento do governador, mas ele falou, olha, tem cidades, assim, às vezes no norte de Minas, que não tem nenhum caso de Covid, então, assim, por que determinar o fechamento de todas as cidades dentro do estado de Minas Gerais, dentro do estado de São Paulo, do Rio, cidades que dentro da realidade delas, né, não ficariam aí prejudicadas. Mas a realidade é que a lei federal e várias MPs agora, né, que autorizaram várias medidas aí aos prefeitos, os prefeitos que têm autorização legal para determinar fechamento de comércio ou qualquer outra medida para conter aquela urgência. Hoje mesmo o Calil proibiu os ônibus de Lagoa Santa entrar em Belo Horizonte. Vocês viram isso? Que polêmico, né? Quer dizer, por quê? Porque o prefeito de Lagoa Santa flexibilizou, falou que mandou reabrir o comércio, e aí o prefeito de Belo Horizonte falou, tudo bem, então já que está abrindo o comércio aí, vocês não vêm para cá, não. Então, legalmente falando, os prefeitos, eles autorizam,
Eles que, por meio de decreto, estabelecem ali o estado de emergência e eles que vão direcionar qual é a urgência do município. O Estado, nesse caso, ele funciona como assim um conselheiro para os municípios, mas ele não determina nada para os municípios, não. Os municípios que, por meio de decreto do Executivo, que vão criar aí seus meios de lidar com essa pandemia local, né? Claro que eu posso, por meio de outra lei federal, enfim, mudar isso, assim, todos os municípios têm que fechar o comércio. Beleza, pode acontecer. Mas até que isso esteja no Brasil inteiro, vai ficar por conta dos prefeitos, tá bom, meu? Só porque você fez essa pergunta aí. E aí, pessoal, também não vou ficar segurando vocês, né? O Alisson falou que vocês têm outra aula. E é isso. E aí, vamos tentar aí, né, os próximos assuntos. Tentar, né, fazer da mesma forma. Eu fiquei muito satisfeita com o nível da discussão, com a pesquisa dos grupos. Eu achei muito satisfatório todos os dados que vocês trouxeram, tanto de um grupo quanto o outro. Acabou que algumas coisas que um grupo falou foi mais polêmica e eu pensei por eles. Mas o outro grupo também né, levantou muitas questões interessantíssimas. E a minha pergunta que eu quero ver depois na parte escrita e aí, depois que vocês estudaram o outro lado da moeda, né? Não sei, mas talvez aí quem era a favor da quarentena está tendo que defender o grupo contra a quarentena. E aí, vocês mudaram de posição? E eu quero ver isso aí na parte escrita do trabalho, tá bom? Então, pessoal, é isso. Obrigada pela participação de todos, né? Tivemos aí uma audiência boa, uma audiência grande, e eu quero que continuem assim nos outros grupos, hein? Todo mundo tem que privilegiar todos os grupos aqui, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus. Até mais. Até. Com Deus também, obrigada. Valeu, obrigado. Tchau, até mais. Tchau, tchau.